Devido à grande procura, o nosso sorteio foi prorrogado. Isso mesmo. Anota aí na sua agenda, dia 28 de abril, após o estudo do Apocalipse de Jesus, sexta-feira, hein? Dá tempo de você participar. Conto contigo! Segurança é Jesus. O irmão Paiva nos inspira a vivermos essa luz. Nossa meta é Jesus. Esperança é Jesus. É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz. É certeza, nossa escolha é o amor que nos conduz. A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral.
é todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Com esta saudação de paz e de boa vontade, damos início à transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui, da família Zanetti Nora, de São José dos Campos, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus. Vamos então elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Deus. Vamos fazer as nossas súplicas, vamos também fazer os nossos agradecimentos e suplicar ao Cristo de Deus que consigamos, tirar aqui dos ensinamentos através da doutrina irrestritamente ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, lições para a nossa vida. Vamos então fazer o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, nós vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Então, num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus.
Meus amigos e irmãos, com que satisfação eu estou falando para vocês, idealistas, pessoas de boa vontade, que sabem que a felicidade nossa está em fazer o bem, em observar os passos de Jesus, que sempre ponderou que devemos nos amar uns aos outros como ele nos tem amado. Muitas pessoas dizem, mas se eu amar, eu vou ficar indefeso nesse mundo de tanta violência. Quem foi que disse isso? Se a gente cumpre os ensinamentos do Cristo de Deus, ele há de nos proteger, mas também nos testa para ver a nossa resistência. É uma satisfação estar com vocês nessa reunião em que todos estão pensando em melhorar, para melhorar a humanidade. Mas, irmão Paiva, nós somos poucos para melhorar a humanidade. Mas se Jesus pensasse assim, ele não teria nos dado um exemplo de dedicação que chegou até o sacrifício. Mas sua doutrina passada dos 2 milênios aí está. E os que nos antecederam na marcha pela evolução da humanidade? Se eles temessem alguma coisa. Mas eu quero que vocês saibam que eu tenho sempre vocês aqui, dentro do meu coração. Porque é o que vale. E sempre pensando no progresso desta obra maravilhosa aqui nesse mundo que precisa de muita boa vontade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre no coração de todos. E vamos terminar com a prece de Jesus, nosso Senhor, para fortalecer todo mundo, aqui e na casa de vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Um abraço a todos e viva Jesus! Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo, cumprimentando quem está aqui ao vivo neste momento, irmã Olívia, lá de Taubaté, tudo bem, irmã Olívia? Seja bem-vinda, Deus está presente, pessoal de Aguaí, sejam bem-vindos, Deus está presente, obrigado aí pela presença, e a você que estará assistindo essa gravação, depois também o nosso muito obrigado, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá ao estudo da página de hoje, né, do livro Os Mortos Não Morrem, do irmão Paiva Neto, né, escritor Paiva Neto. Agora vamos na página 331, esta aqui é a minha primeira edição. Materialização, o capítulo, né, o nome do capítulo. Materializações dos Atos dos Apóstolos de Jesus, parte 1. A mediunidade de Estevão, certo? É isso? Ok, então... Então, na segunda-feira passada, para quem acompanhou, né, ou aqui a versão ao vivo, ou a nossa gravação, nós finalizamos esses ensinamentos sobre espírito e mente. E aí vimos, entendemos e compreendemos mais uma vez que o espírito não é projeção da nossa mente. Ele é algo além disso. O que comanda o nosso corpo, o que realmente nos dá vida, é o espírito, que é, por sua vez, comentamos isso também, que por sua vez é conectado ao corpo pelo perispírito. É um fio
luminoso, como é colocado aqui, que anima o corpo. Então, a gente entende que todo esse processo acontece para que o espírito possa estar ligado ao corpo e não o espírito estar dentro do corpo, né? Ele está dentro do corpo, como se estivesse realmente dentro de uma armadura, nesse sentido. O espírito é livre. O próprio Jesus fala, o espírito vai aonde ele quer, sopra como o vento. Então, não tem essa amarra. Mas o que anima o corpo é essa ligação entre corpo, perispírito e espírito, tá? E aí agora a gente vai aqui algumas evidências de que realmente o mundo espiritual existe, não é uma abstração, ou seja, não é algo que está só na mente das pessoas, não, ele existe. Porém, nós aqui neste corpo físico ainda não conseguimos vê-lo, mas o sentimos de várias maneiras. Então, vamos lá. Materializações dos Atos dos Apóstolos de Jesus. Para quem não conhece, Atos dos Apóstolos de Jesus é justamente a ação ali dos discípulos que se transformaram apóstolos após o retorno de Jesus à pátria espiritual, né, ao seio do Pai Celestial. Então, só recapitulando, né, Jesus passa ali por todo o drama do Calvário, ressuscita no terceiro dia, fica 40 dias ali, dando outras, né, reforçando ali algumas instruções para com vários discípulos, e depois, no próprio Atos dos Apóstolos, que é justamente o livro que vem na sequência ali dos evangelhos, né? Então, temos na Bíblia Sagrada Velho e Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, começa com os evangelhos, Evangelho de Jesus segundo Mateus, Evangelho de Jesus segundo Marcos, Evangelho de Jesus segundo Lucas e Evangelho de Jesus segundo João. Depois entra os Atos dos Apóstolos de Jesus, que é literalmente o que os discípulos fizeram depois que Jesus retornou. Então, logo no comecinho dos Atos dos Apóstolos, é narrado, né, que Jesus ficou ali 40 dias dando outras instruções, reforçando ali algumas coisas, e aí tem aquela fala famosa, né? E quando ele sobe ao céu, né, muitos galileus ali que estavam ali olhando, perguntaram, mas este Jesus que viste subir, da mesma forma retornará. Então, é um preâmbulo aí para que a gente possa entender o que agora aconteceu com os discípulos, né? Pegando, claro, aqui a cronologia da Bíblia Sagrada. Por que é importante a gente abordar esse assunto? E o livro Os Mortos Não Morrem vai falar justamente sobre isso, gente. Para mostrar para nós que todos nós, quando integrados em Deus, podemos realizar muitas coisas. Tem um pensamento, não vou lembrar de quem é, né, mas se alguém lembrar pode falar quem é o autor, mas diz assim, que se o mundo faz vencedores, Jesus faz invencíveis, né? Então, é importante a gente entender nesta parte como os discípulos que viraram apóstolos entenderam toda aquela mensagem de Jesus e colocaram em prática aquilo que ele mesmo disse, inclusive trazendo materializações. A mediunidade de Estevão, página 331 do livro Os Mortos Não Morrem, do escritor Paiva Neto. Nas pregações que venho apresentando há décadas pela super rede Boa Vontade de Comunicação, rádio, TV, internet e publicações, evidencio o esforço hercúleo dos primeiros mártires do cristianismo nascente, para a edificação do reino de Deus na terra. Recebemos do próprio Cristo ecumênico, sublime estadista, a sacrossanta missão: ide por todo o mundo e pregai este evangelho a toda criatura. Palavras de Jesus no seu santo evangelho, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 15. Essa boa nova abrange também a realidade latente e atuante do mundo espiritual superior. Então, que a força dos atos dos apóstolos de Jesus, portanto, seus testemunhos de fé realizante, possa nos inspirar na tarefa de expandir
a consciência sobre a eternidade da vida. Por essa razão, exponho a vocês alguns exemplos de perseverança no bem e dos dons divinos a serviço da caridade completa, material e espiritual. Uma das figuras marcantes dessa longa jornada de evangelização é Estevão. Ele era, na verdade, Gesiel, irmão de Abigail, noiva de Saulo, que viria a se chamar depois Paulo apóstolo. Então ele era cunhado, né, de Paulo, é isso? Resumindo, né? Esse nome Estevão foi adotado por Gesiel após a sua conversão ao caminho. E aí o irmão Paiva faz até o destaque aqui embaixo, ó, caminho, termo empregado para designar o cristianismo nascente. Seus antigos adeptos eram conhecidos como aqueles que seguiam o caminho, conforme podemos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 e 2. Capítulo que trata da conversão de Paulo de Tarso, anteriormente chamado de Saulo. Aspas. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. E também faz uma referência, os seguidores de Jesus, né, chamarem de o caminho, porque o Cristo, em outro momento, disse, está lá registrado no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 8º, ali, logo no início do capítulo 8º, se eu não me engano. O próprio Jesus dizendo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, por isso que os seguidores do caminho, seguidores ali deste cristianismo nascente de Jesus. Agora, voltando ao texto. Estevão compreendeu grandes prodígios e revelou sinais entre o povo. Milagres, como Jesus realizou. Os discípulos também produziram, porque o Divino Mestre fez baixar sobre eles o império do Espírito Santo, isto é, o poder, a majestade de Deus, a todos emprestando a sua magnífica autoridade. Mas Estevão, com sua inteligência, integridade, inspiração, coragem e fidelidade a Jesus, provocou a inveja de muita gente má. Foi preso e logo após julgado pelo Sinédrio. Estando diante do tribunal, proferiu extraordinário discurso, em virtude de possuir uma poderosa mediunidade intuitiva. Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 7. Pudera a humanidade seguir os passos desse exemplar discípulo do Cristo. E aí, gente, eu estava lendo aqui um pouquinho antes, fiquei curioso para saber qual é esse discurso. Então, vamos ver qual que é esse discurso, né? Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Só um minutinho. Acho que está ali na minha bolsa. Tem que tomar o suco. Está negociando com alguém aqui, se toma o suco, ganha salgadinho. Bom, vamos lá então. Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 7. Vamos procurar aqui na Bíblia Sagrada. Vamos ver então esse discurso emocionante aqui de Estevão. Aqui, ó. A defesa de Estevão. É um pouquinho longo, tá, gente? Mas vamos ler aqui para nossa reflexão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim?
Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Então, Estevão aqui, inspirado, né, gente? Ele está trazendo toda a história ali daquele povo, daquela terra, né? A gente sabe que naquele momento eles davam muita importância àqueles que antecederam. Mas eles davam mais importância, né, mãe, a esses grandes patriarcas do que ao próprio Jesus, do que ao próprio Deus. Invertendo muitas vezes essa questão. Então, veja que Estevão está trazendo toda a história, né, toda a raiz da história. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Então, ele se refere à história de José do Egito, né? Que é uma outra história extraordinária, que inclusive é narrado lá no Velho Testamento, né? Então, veja que no Novo Testamento, aqui os Atos dos Apóstolos estão ligando com o Velho Testamento, diretamente. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então, José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais. E foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara, a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem.
Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o reconheceu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Olha a ligação que Estevão está fazendo, né, gente? Moisés aqui é figura super conhecida, né? O grande libertador aí do povo hebreu, né? Que era escravizado ali no Antigo Egito, né? E ele teve que mudar, gente. Moisés, hoje, né? Muitos ensinamentos que ele trouxe estão lá narrados, né? No Pentateuco Mosaico, por exemplo. Muitas coisas, a gente, nos dias atuais, a gente acha que não tem nem tanto cabimento que ele disse, mas naquela época era necessário um líder com muita dureza, mas também com muita força, para libertar aquelas mentes que eram escravas, sim, né, da situação, mas escravas delas mesmas, né? Não vendo o potencial que elas tinham. Então, Moisés realmente tem uma parte muito importante na história da humanidade e da própria evolução, né, de nós, né, como sociedade. Versículo 26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, porque vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi, com efeito, o sofrimento de meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Que quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então, Estevão ele tá remontando aqui toda a história da própria humanidade, mostrando que aqueles antigos profetas, patriarcas, como eles chamavam, já recebiam essa intuição de Deus. Moisés, gente, fez o que fez, porque ele também tinha essa missão e esse merecimento, mas com a ajuda, é claro, da espiritualidade. A questão, por exemplo, da abertura do mar, né?
Alguns, né, falam que literalmente abriram, né, o mar se abriu, mas outros dizem, né, eu acho essa explicação interessante, em que a maré foi afastando, né? A gente sabe que as marés. Oi, meu amor. Tá. Pede para a mãe colocar lá. Para quem já visitou a praia sabe, né, que a maré ela avança e recua e que naquele lugar houve um recuamento ali da maré o suficiente para que eles, né, pudessem atravessar todo o mar. Então veja, né, gente, agora como é que isso aconteceu se não por uma visão espiritual, né? Se não por um poder muito maior. Então Estevão, olha como é que ele está montando todo o seu discurso para que o povo daquela época, né, que viu Jesus fazer grandes sinais e prodígios, entendesse qual era a missão de Jesus e também qual era a missão dos próprios apóstolos, hein? Então veja como que ele se defendeu trazendo características, né, e acontecimentos que todos ali naquele momento acreditavam. Onde que eu parei aqui? Versículo 35, né? Isso. Versículo 36. Este os tirou, eu vou voltar um pouquinho, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para transmiti-las. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro, né? E ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinar aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés, que a casa me edificareis, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo,
assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Acho que aqui está o cerne, né, de toda a defesa de Estevão, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Que coisa, né? Olha só. Incircuncisos de coração. Olha como que ele pega uma característica daquele tempo, né? Da circuncisão, que era uma polêmica até, né? Entre muitos ali. E aí ele fala, olha, vocês, né, são incircuncisos de coração, de ouvidos. Vocês não estão prestando atenção naquilo que deve ser prestado atenção, né? Veja que Moisés fez muita coisa, ele cita aqui Moisés, né? No qual aqui comentamos, mas Moisés fez tudo o que fez, né, gente? Aí ele sobe ao monte para receber até então os mandamentos, né? Para que aquele povo tivesse regras. E aí Moisés demora um pouquinho, o que o povo faz? Constrói um bezerro de ouro para adorar. Olha como que, né, a humanidade é dura para mudar as coisas, né? Demora para mudar, porque ainda somos, né, falando aqui humanidade, nós somos, como Estevão diz aqui, né, incircuncisos de coração e de ouvidos. A gente não consegue entender essas palavras. As coisas estão na nossa frente, mostrando, e a gente duvida ainda, né? Eu vou finalizar aqui, já está acabando, tá? Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo. Olha como que ele se refere a Jesus, né? A vinda do justo, do qual vós agora tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Gente, que discurso. Eu sei que ficou um pouquinho longo, né, aqui, mas vocês perceberam, né? O irmão Paiva está falando aqui, né, das materializações dos atos dos apóstolos de Jesus. Aí ele começa pela mediunidade de Estevão. A intuição, gente, é a materialização dos pensamentos em nós. Veja que Estevão, na hora de se defender, ele trouxe todo ali um argumento que, se a gente seguir aqui nos próximos trechos, a gente vai ver que eles acabam matando Estevão. Acho que eles apedrejam ele, né, mãe? E Estevão é considerado o primeiro mártir, né, do cristianismo, porque eles não têm mais argumentos. Eles não têm, porque Estevão mostrou, olha tanto de coisa que, né, quantos profetas passaram por aqui e a gente não deu chance, não deu ouvidos. O próprio Cristo passou aqui e mesmo assim vocês não deram, né, ouvidos ali. Então, o que vocês estão tentando matar, não adianta tirar a vida de corpos. Por quê? Porque o cristianismo do Cristo já estava enraizado no coração das pessoas. Já era uma ideia, né? E aí, como a gente aprende na religião divina, era uma ideia revolucionária. Então, quando a gente entende a questão da perenidade da vida, né? Quando a gente entende que a vida é eterna, gente, a gente sai dessas limitações. Então, passamos aqui recentemente pela ressurreição de Jesus, né? A Sexta-feira Santa, Semana Santa e tudo mais. Vejam, né? Isso eu lembro de uma pregação que eu pude acompanhar com muito orgulho, né? Da minha querida mãe aí, né? Quando eu ainda morava em Aguaí, né? Numa reunião da Comunhão com Deus. Por isso que é importante você estar presente nas igrejas ecumênicas da religião divina, né? Planeje-se aí para participar, que é muito bom. E aí era uma reunião, mãe, falando sobre a ressurreição de Jesus. Não sei se a senhora vai lembrar, né? Mas a senhora comentava assim, olha, né? Fizeram tudo para calar Jesus, né? Primeiro, sempre colocavam ele
no que a gente chama aqui de saia justa, né? Tentando interrogá-lo, tentando fazer com que ele escorregasse em algum momento, por exemplo, naquela passagem da mulher adúltera, né? Onde a moça foi pega em adultério, tinha a lei desses patriarcas, né? Que eles tanto falavam, né? E tinha a lei que Jesus estava implementando, que era sobre o amor, né? O reconhecimento, enfim, né? E aí eles falam: ó, Jesus, pegamos essa mulher aqui em adultério. A lei diz isso, mas o que você diz? E aí o que Jesus faz, gente? Ele agacha e começa a escrever na terra. Alguns historiadores dizem que o que ele escreveu na terra, na verdade, foram os pecados de cada um que estavam com as pedras. E aí depois, olha só, depois ele diz assim: então tá, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, do mais novo ao mais velho, todos foram desistindo. Por quê? Se eles olha a inteligência de Jesus, hein, gente? Se eles atirassem a pedra, eles estariam falando para toda a sociedade o quê? Eu não tenho pecado nenhum. Mas eles sabiam que as pessoas sabiam que eles tinham pecados. Então seria um atestado contra eles. Então, se eu não jogar a pedra, pelo menos, né, não vão saber. Então, veja, né? Olha como que Jesus trabalhava tudo isso. Então, para a gente, né? E aí tentaram, né, calar Jesus. A irmã Nuceli comentava nessa reunião. Tentaram calar Jesus de todo jeito. Aí o crucificaram, né? Botaram numa cruz, botaram uma coroa de espinhos, porque além de matar, tinha que humilhar, né? Depois, no final, isso Simeão fala, né, para Maria, está lá registrado no Evangelho de Jesus segundo Lucas, né? Ele fala, né, e uma lança traspassará, né? E os soldados fizeram isso mesmo, né? Atravessaram uma lança no corpo para ver se tinha morrido. Aí desce Jesus, coloca lá numa gruta, né? Que seria hoje os sepulcros, né? Não era, os sepulcros não era como são hoje, né? O cemitério. E aí o que eles fizeram, gente? Né? A irmã Nuceli comentava. Ainda foram lá e colocaram uma pedra para falar assim: agora acabou. Matamos, humilhamos, botamos uma pedra e ele não vai sair mais daí, né? E aí a senhora comentava, mas Jesus era muito mais que aquilo, né? Tentaram calar Jesus de todas as maneiras, mas a sua mensagem já estava no coração das pessoas. E Jesus se multiplicou em muitas outras ações, né? Então, para a gente entender que o acreditar que a vida continua, gente, nos dá uma outra amplidão de vida. A gente já comentou isso, né? Não é só a questão de acolhimento, né? De, poxa, o meu ente querido retornou à pátria espiritual, mas ele está mais vivo do que nunca, isso me conforta. Isso é o primeiro passo. Mas o segundo passo é o quê? Eu vou encontrar com ele ou com ela. E nós vamos poder ainda, quiçá, trabalhar juntos em outras dimensões espirituais. Eu vou poder me livrar de todas as dores que o meu corpo físico tem, porque quando estiver no momento certo, na hora certa, no mundo espiritual, serei mais livre do que nunca. Gente, é só felicidade, né? Quanto a isso. Então, graças a Deus, a gente tem acesso a esses conhecimentos. Muito bem, gente. Falei demais aqui. Desculpa. Eu fiquei pensando em trazer esse discurso de Estevão ou não. Foi um pouquinho longo, mas foi interessante ler ele todo, porque Estevão realmente estava inspirado em Deus ali. E a intuição é a materialização dos pensamentos em nós, né? Passar aqui a palavra para a Mona. Quiser ir comentar, Mona, depois a irmã Nuceli quiser comentar, fica à vontade. Cumprimentar aqui o irmão Cláudio, né? Eu vi que ele apareceu aqui. Irmão Cláudio, seja bem-vindo, tá? Deus está presente. Pois se o seu irmão quiser também comentar, aí fica à vontade. Também irmão Olívio, né? Que está aqui com a gente ao vivo. Vamos lá. Isso é muito. Desculpa, minha torrou caindo, mas eu consigo falar. É isso mesmo, a gente tem que ir pregar o evangelho, porque eu aprendo isso nas pregações do Mampaiva e nas reuniões da igreja, que eu aprendo muito quando tem minha mãe, meu pai, o Gabriel faz,
eu aprendo muita coisa na reunião da Comunhão com Deus, que a gente sempre fala que é muito bom a gente ir na igreja. É bom a gente participar, porque um dia não vai ter mais. Um dia não vai ter mais reuniões. Um dia não vai ter mais igreja. Aí vai lamentar muito. Poxa, nessa época eu tive, eu não fui. Agora não tem mais chance de ir. Então tem que ir. O pai sempre fala, aproveita essas oportunidades quando você está aqui na Terra. Porque você voltar, não vai ter mais isso, não. Aí vai ser outro mundo. Não vai ser o mesmo que você teve. Então, as publicações, a super reportagem de comunicação, rádio, TV, internet, isso também traz para a gente fortalecer, para a gente participar das reuniões na igreja e participar do quê? Assistir a Povotai TV, porque é importante assistir as programações que passam na Povotai TV, é assistir de segunda, assistir a Conexão Jesus, de terça passa a Cruzada do Novo Mandamento, que aqui em casa a gente assiste terça e quinta, lá de São Paulo, eles repetem. Por que assistir? Ah, mas eu já participei, aí vai pensando na casa. Ah, eu já participei na minha igreja, para que assistir isso aí? Isso aí não vai trazer nada. Lógico que traz, você está aprendendo. Você aprendeu com os pregadores da sua igreja, mas você vai aprender mais ainda os pregadores lá de São Paulo, que eles trazem ensinamento também. Eles são ministros, mas eles trazem ensinamento também, é ensinamento de Jesus. Então, por isso que é bom de participar de terça, aí é bom a gente participar de quarta, né, que tem o programa da Ave Maria, dedicado a ela. Isso é importante a gente assistir, né? E importante também é assistir as publicações à noite, que tem o Poder da Fé Realizante, né? É bom a gente participar. O assunto é Jesus, que a gente participa, né? É bom a gente participar, não. É bom a gente assistir, né? Quando a Paula Celi faz, quando às vezes o Rafa vai participar dos dois programas, a gente sempre gosta de assistir, porque não gosta de ver ele explicar, né? Nas coisas, fala as coisas boas, né? E nesse sábado aí, a gente tava com o livro, né? Com a Sagrada Diretrizes 3. Aí eu nunca esqueci, meu pai, o meu também sempre fala, livro na mão, Jesus no coração. É esse que nós temos que levar. Os mortos não morrem, livro na mão, mas Jesus no coração. Por isso que a gente está aprendendo, a gente não está no mundo só de passagem, não está no mundo só de passeio, porque a gente está aprendendo, a gente está praticando, mas o ser humano é muito difícil de aceitar. Tem coisa que o ser humano não quer aceitar. Tem coisa que você fica obrigando eu ir na igreja. Para que você só volta dizendo, estou dizendo, você fica mandando em mim ir na igreja, você fica obrigando eu ir. Mas a gente faz o convite. Mas se ela for, tudo bem. Se ela não for, a consequência vai ser dela. Não vai ser nós. A colheita é de cada um. Não é eu pegar, não, você não foi, você vai colher, você vai fazer isso. Eu não posso. Eu não posso fazer. Ela mesmo que vai ter que corrigir lá no Tribunal de Justiça. É ela. Então, vamos aproveitar as oportunidades, participar das reuniões, né? E da oração dos lares também. Vamos participar do Rafa, né? Que a gente sempre participa de segunda. Participar de terça, que tem aqui em casa, que sempre passa o link, para todo mundo participar. Todo mundo pode. E de quarta tem a reunião dos lares, que a gente faz com as pessoas que são simpatizantes. É bom de participar de quinta à noite, né? Isso a gente vai aprendendo um pouco.
porque a gente vai aprendendo, a gente vai levando o ensinamento de Jesus para o mundo inteiro. A gente pode levar, pode estar no carro, pode estar no hospital, pode estar no médico, pode estar no supermercado, em qualquer lugar você estiver, você está levando Jesus, você está pregando ao mundo. Você vai encontrar uma pessoa, você vai conversar, você vai contar, você vai escutar que a pessoa está sentindo aquilo, que está um aperto, precisa de ajuda. Isso é importante. Por isso é bom a gente estudar, aprender e praticar e ensinar para as pessoas. Muito bem. Obrigado, Mona. Irmã Nuceli. Irmão Cláudio, tudo bem? Está presente? Deus está presente a todos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É emocionante mesmo, né? Esse discurso aí de Estevão, e não é à toa que o irmão Paiva aqui, quando ele traz para nós essas materializações nos Atos dos Apóstolos, ele começa justamente com Estevão. Essa figura, o primeiro mártir, né, do cristianismo, porque, como a gente viu aqui, como o irmão Rafael acabou de ler aí, é muito importante, né, ter esse conhecimento. Estevão, ele fez um resumo, praticamente, do Velho Testamento, falando de todos os patriarcas, né, de todos aqueles que vieram, que trouxeram, que falaram em nome de Deus e de Jesus e que não foram ouvidos, né, e assim como naquele momento, ele estava dizendo para eles, mais uma vez, eles não ouviram o próprio Filho de Deus, né, o próprio Cristo, que eles também acreditavam que foi no Velho Testamento, né, foi feitas as profecias, dizendo que ele viria, ele veio e eles não acreditaram nele, né? Então, eles ficaram com muita raiva, né, de Estevão, porque Estevão foi apontando os acontecimentos, as profecias que foram se cumprindo, e assim, e mesmo assim eles não aceitaram, né? Não acreditaram. Então, isso é um grande exemplo para nós, porque nós também estamos aí diante de muitas profecias que estão sendo cumpridas e que a gente possa realmente estar atentos, né? Como o irmão Paiva sempre nos lembra daquela frase do saudoso irmão Alziro Zarur, nenhum legionário será apanhado de surpresa. Mas, para isso, a gente precisa estar atento à palavra de Deus, né? Aos seus ensinamentos, tanto no Velho Testamento, como nos Evangelhos, que é o Novo Testamento, e também no Apocalipse, para que a gente não age de acordo com, da mesma maneira que agiu esses irmãos, né? Os escribas, os sacerdotes, que falavam tanto da lei, que falavam tanto, né, daquilo que os profetas e os patriarcas do Velho Testamento traziam, mas não aceitaram no momento em que ela aconteceu, né? Então, aqui Estevão, ele faz, né, e a gente sabe, o irmão Paiva já contou também, né, já leu, né, o Atos dos Apóstolos explicando, e o próprio Saulo é quem manda apedrejar, porque sem saber que ele era irmão de Abigail, né, que era a noiva de Saulo. E a gente vê também depois a humildade, né, aqui de Saulo, quando ele muda para Paulo, que é quando ele cai do cavalo, e ele, Paulo, porque pequeno, porque aí ele viu, né, que diante da sabedoria, diante do conhecimento espiritual, ele era pequeno mesmo, por isso ele errou, né? Mas ele foi, assumiu o seu compromisso, né? Quando o próprio Cristo lá fala para ele, né? Eu vou te mostrar o quanto é necessário sofrer por causa da minha mensagem, né? Quer dizer, e Paulo, ele foi até o fim e foi um dos desbravadores e levou mesmo o evangelho. Então, são figuras que servem de exemplo para nós, é como o irmão Paiva nos ensina. Então, mas eles erraram, sim, né? Mas o irmão Zarur, nas diretrizes 3 também, ele escreve lá que Paulo errou, Moisés errou, Abraão errou. Por quê?
porque eles são seres humanos, né? São espíritos grandes, mas são seres humanos, né? O único que não errou foi o Cristo, porque, como nós aprendemos no sábado agora, na comunhão com Deus, ele não era um profeta, ele era o Cristo, o Filho de Deus. E por não ter acreditado nisso é que eles erraram, né? Então, é isso. Então, aqui o irmão Paiva vem trazendo para nós agora nessa parte do livro, mostrando que quando nós estamos integrados em Deus, na sintonia com a espiritualidade superior, acontece isso que aconteceu aqui com Estevão, né? Veja que o irmão Paiva está dizendo aqui, ele, naquele momento, diante do tribunal, olha só a capacidade dele, né? De escorrer desde Abraão, né? Que tudo tem início, né? Segundo a história, né? Começa com ele, com a saga dele, quando ele sai da terra e vai, né? E obedece aquilo, a intuição obedece aquilo que vem de Deus, e foi passando por todos e mostrando para eles. Quando foi dito, né, através desses patriarcas e desses profetas, e eles não acreditaram, assim como eles também não acreditaram no Cristo, e como ele mesmo termina aí o discurso, né? E vocês foram os assassinos do Filho de Deus. Então, que a gente tenha esse exemplo e que a gente estude bastante para que a gente possa dar ouvidos, né, à nossa intuição, saber que a intuição é a voz de Deus em nós, né, e a gente segui-la para que a gente não caia no mesmo erro. Essa parte dos Atos dos Apóstolos é impressionante, né, o que eles fizeram. A parte de Paulo, né, vocês sabiam, gente, que o Paulo usou a favor dele a maior tecnologia que tinha no tempo dele. Hoje a gente não tem um monte de tecnologias à nossa volta. Como é que a gente utiliza elas? Estamos, de alguma maneira, propagando a mensagem de Jesus? Fica a pergunta, né? Para nós respondermos. Mas Paulo utilizou, né? Porque Paulo, ele é considerado, como o Armando Celi estava comentando aí, ele foi o grande expansionista. Os outros discípulos, a gente poderia até dizer, né, os outros apóstolos, que eles eram um pouquinho ainda mais conservadores, né? Ficava ali e tal. E Paulo, não, gente, essa mensagem tem que chegar. Só que fisicamente, Paulo não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que ele fez, gente? Olha só. Tá vendo como quando aquilo que, né, o irmão Paiva fala? Quando a boa vontade dos homens se une à boa vontade de Deus, nada mais é impossível de ser realizado. O que ele fez? Escreveu epístolas, né? Por isso que as suas epístolas são tão famosas, né? Então, vem lá, Novo Testamento, os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, os Atos dos Apóstolos de Jesus, na qual tem a história da conversão dele e tudo mais. E aí vem as epístolas de Paulo. Ficou tão famoso isso que entrou, né, como conteúdo da Bíblia Sagrada. E ele escreve aos Romanos, aos Coríntios. Tem lugares que ele escreve, né, mais de uma versão. Por quê? Bom, eu não posso estar lá, mas a palavra vai chegar lá, né? Então ele usou a tecnologia de comunicação naquele momento para ajudar as pessoas. Então veja que aí a gente não tem desculpa, né? Se a gente pegar aqui o exemplo de Paulo, a gente não tem desculpa para dizer, mas eu não posso fazer muita coisa. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, olha quanta tecnologia temos à nossa disposição, né? Então, basta utilizá-la para o bem, né? Justamente recebendo as intuições que vêm do seu anjo da guarda, que também, claro, vem de Deus, que é, como aprendemos aqui, que é essa materialização, né? Os pensamentos, as intuições materializam em pensamentos em nós, e aí a gente consegue ter grandes realizações. Muito bem, gente. Irmão Cláudio, eu vi que o senhor entrou e saiu várias vezes. Não sei se de repente o senhor queira comentar aí alguma coisa.
Ah, irmão Cláudio escreveu aqui, ó. Vou ler aqui no chat, ó. Deixa aqui. Olha lá. Ah, ele tá dizendo que ele tá no trem, ó. Irmãos, Deus está presente. Onde estivermos, podemos propagar o bem e as mensagens de Jesus. Isso mesmo, irmão Cláudio. É isso aí, né? E mais do que palavras, hein, gente? Ações, né? As nossas ações falam mais do que palavras também, mas é importante, claro, falarmos. Obrigado, irmão Cláudio. Qualquer coisa, pode digitar mais alguma coisa aí. Obrigado, viu? No trem, né? A serviço aí e participando aqui. Parabéns, viu, irmão Cláudio? Irmã Olivia, se a senhora quiser comentar aí alguma coisa, pode abrir o microfone aí, tá? Fique à vontade. Enquanto isso, gente, quem puder aí abrir a sua câmera, né, para a gente fazer a nossa foto rapidinho, vamos passar aqui algumas atividades rapidamente, né, da religião divina, né, nesses próximos dias. O primeiro delas é o sorteio, né, na verdade, desse grande kit aqui que a religião divina montou, né, são esse quadro, né? A gente vai sortear esse quadro com a estampa majestosa de Jesus e outros 5 itens, tá? Inclusive, esses itens Dívida aqui grande. você pode ver aqui no nosso vídeo, ó. Tem esses 2 quadros, o copo de café com o logo da Religião de Deus, a caneca Música Legionária e o Santo Evangelho de Jesus para as crianças, tá? Então, são esses 5 prêmios mais o quadro com a estampa majestosa de Jesus, tá? O que a gente pede para vocês? A gente mandou aí para todo mundo, né? O que a gente pede para vocês é que nos ajude, né? A oferecer para as outras pessoas. Temos um grande desafio mesmo financeiro, mas com a ajuda de todo mundo a gente vai chegar lá, né? E já divulgar aqui também, né, gente? A nossa reunião da comunhão com Deus, nesse próximo sábado. Olha a pergunta, gente. O que interessa a Jesus? E para entendermos esta pergunta, né, para acharmos a resposta para essa pergunta, a gente vai estudar essa linda passagem, gente, a parábola do juiz iníquo. Ah, irmão Rafael, mas qual parábola que é essa? É aquela parábola onde uma mulher ficava assim para o juiz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E o juiz, você quer saber o que ele fez? Esteja presente na nossa reunião da comunhão com Deus, ou como reforçou aí a Monique, né? Ou acompanhe aí pela comunicação 100% Jesus, tá? São as nossas atividades nesse final de semana, beleza? Vamos então fazer a nossa foto? Aproveitar que o irmão Cláudio conseguiu ali abrir a câmera. Valeu, irmão Cláudio. Isso que é perseverança, hein? Parabéns. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Jesus! Aê, muito bem. Gente, muito obrigado. Uma ótima semana com Jesus para todos. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Os mortos não morrem. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. E as nossas palmas, né? A Jesus, ao Cristo de Deus. Obrigado, gente. Irmão Livre, irmão Cláudio, pessoal de Aguaí, obrigado mesmo. Você que vai estar assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, você está presente. Então fala tchau. Tchau. Fala tchau, pessoal. Tchau. Até mais.